nós é um prazer estarmos em mais uma edição do Future ISP, trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês, trazendo conteúdo útil. E nós vamos hoje falar a respeito de IPv6 na última milha, começo ou fim? Quem somos nós, pessoal? Nós somos a Network Education. Eu sou Wesley Correia, sou instrutor oficial da Ubiquiti, sou empresário da área de telecomunicações, já trabalho com provedores de acesso, com telecomunicações há aproximadamente 15 anos, sou entusiasta da área e junto com o Elisandro Pacheco, nós montamos a Network Education, que é uma escola de treinamento em telecomunicações para provedores regionais, para provedores de acesso, sempre trazendo tendências e conhecimento útil para o negócio de vocês. Para quem não me conhece também, eu sou o Elisandro Pacheco, um dos fundadores da Network Education e tenho uma empresa, também sou instrutor oficial da Ubiquiti e tenho empresa de consultoria já exclusiva para provedores há mais de 14 anos no mercado, tá? E agora junto com o Wesley na Network Education, trazendo conteúdo e treinamentos específicos para provedores. Para quem já conhece o nosso trabalho, já está até cansado de ouvir a gente falar tanto de IPv6 na última milha, IPv6 no assinante. Leve IPv6 até o seu assinante. Aproximadamente 2 anos nós viemos ministrando esse treinamento em plataformas EAD e também presenciais por todo o Brasil. Só que a adoção de IPv6 ela é urgente, é necessária, mas a história agora ela já muda de figura. Se você já tem IPv6 no seu assinante, qual é o próximo passo? Você sabe? Se você não sabe, você vai saber agora o que há de mais envolvido em fazer a adoção de IPv6 nas suas redes. O pessoal se desculpa bastante dizendo, eu não vou implantar IPv6. Mas é porque não tem conteúdo, só que isso é história furada. Hoje em dia não tem mais essa de não ter conteúdo. Podemos citar os 3 maiores geradores de tráfego na internet hoje, que é a potência chamada Google, a segunda potência chamada Facebook e a terceira potência chamada Netflix. Ambas representam aproximadamente 60% de tráfego IPv6 que poderia estar saindo da sua rede. 60%. Você sabe o que isso significa em números? Seria 60% a mais de qualidade que você poderia levar ao seu cliente. 60% a menos de problema que você poderia ter com alguma ação judicial, que você talvez não conseguiria identificar o seu usuário porque você está usando o CGNAT. Seria 60% a mais de visibilidade, de comunicação fim a fim, de melhorias. Só que agora a coisa inverte de figura, porque se já tem tráfego e você está usando, o que mais é necessário fazer? Vamos ver agora o que é necessário fazer. Devemos começar pelos nossos servidores. Todo provedor de acesso que se preze tem lá o seu servidor, tem o seu roteador, tem o seu servidor de hospedagem, alguns têm servidores de e-mail, tem servidores DNS. Esses servidores já estão preparados para o novo protocolo da internet? Eu costumo dizer que ele já não é nem mais novinho, né? A primeira RFC do IPv6 saiu em 1998, então ano que vem já está fazendo 20 anos, já atingiu a maioridade já há algum tempo e já não é mais algo novo. Só que muitos de nós ainda estamos tratando como um protocolo novo, como algo novo, e não é mais. E nós precisamos mudar esse modo de pensar para avançar nas nossas redes. Para começar, nos seus servidores, se você precisa colocar endereço lá, você vai ter que usar uma interface que não esteja rodando o RADVD, o Router Advertisement, e fixar um IP na mão. Você vai lá fazer a configuração de IP estaticamente no seu servidor. Em distribuições Debian-based, como Ubuntu, por exemplo, você deve setar essa configuração no arquivo /etc network interfaces. O pessoal que já está mais acostumado com Linux sabe do que a gente está falando. E aí nós temos um modelinho simples de como você vai configurar o seu arquivo interfaces lá, supondo que você queira colocar um IP estático na sua interface ETH0. Aí nós temos aí, quem quiser tirar foto pode tirar, também depois no canal da Future ISP, esses slides eles vão estar disponíveis lá, e vocês também vão poder
pegar essas configurações aí para colocar lá no seu servidor. A partir do momento que você colocou essa configuração no teu servidor, ele já é acessível, é claro, se o roteamento até ele estiver pronto, ele já está acessível na internet via IPv6. Você já deu o primeiro passo. Depois de implantar no seu cliente, você já deu o primeiro passo, já começou a colocar um servidor, depois você vai colocar o outro. Essa configuração aí, ela é básica, tá, em sistemas Linux, Debian-based, para que você possa levantar os demais serviços que vão estar rodando no seu servidor, seja ele um servidor web, seja ele o speed test lá da UCLA, seja ele um servidor de e-mail ou outro qualquer. Serviços adicionais. Depois de colocarmos lá já o IP na nossa interface, já temos conectividade, está tudo funcionando, mas será que é só isso? Então vamos para os serviços adicionais. Nós temos DNS, que é importante, apesar de com somente IPv4, estando escutando, estando entregando requisições, respondendo requisições Quad-A, ele já responde, mas é importante ele ter IPv6 nativo, tanto no bind quanto no unbound, e temos também o Apache, que é o web server. Vamos começar por ele. A primeira pergunta, de $1 milhão, seu servidor web responde IPv6? Adianta de que você entregar o IPv6 lá no teu assinante, mas ele não consegue acessar o teu site em IPv6, ele precisa acessar em V4, precisa fazer NAT para chegar no teu servidor, no teu site? Adianta? Se você tem outros serviços, como central do assinante, segunda via de boleto, etc., rodando em cima desse servidor web, eles já estão acessíveis e disponíveis via IPv6? Ou ainda não? Se ainda não, você pode resolver isso. Tá aí também os comandinhos para você usar, tanto no Apache, como no Nginx. Eita caramba só! É só usar aí os listings. E no Apache a gente ainda entregou de lambuja para vocês o Virtual Host. Virtual Host você pode colocar o IP aí, o domínio, é só copiar isso daí, colar lá no teu Apache, dar um restart no serviço. Claro, ali nós colocamos um IP de documentação, 2001 DB8, tu vai colocar o teu IP. O IP que você configurou lá na tua interface, que vai estar escutando agora a porta 80 em cima desse cara aí. Já tem até um grupo aí de Telegram falando aí, ó. Isso aí é o nosso amigo Wildes que está mandando uma mensagem para todos vocês aí. E o seu DNS recursivo? Ele responde requisições Quad-A? O que é Quad-A, gente? Para quem não sabe, tá? Requisições A de conversão de nome para endereços IPv4, elas são chamadas de entradas A. Tá? Entrada A. IPv6 é chamado de entrada Quad-A. Por que entrada A e Quad-A? Porque a entrada A era correspondente aos 8 bits e depois nós elevamos para 128 bits. Então agora são requisições Quad-A. E interessante que o DNS recursivo, ele não precisa ter IPv6 nativo para responder requisições Quad-A. Tá? Mesmo com IPv4, ele consegue fazer a consulta no root server e retornar essa entrada e entregar para o teu assinante. Porém, é muito mais bonito, muito mais apresentável e muito melhor que você entregue também essa consulta sendo feita em IPv6 nativo. A configuração do IPv6 vocês já viram lá na interface. A configuração do unbound e do bind estão aí para escutar via IPv6. Tá? Aí onde nós botamos interface 2.2.0 no unbound.conf, se você quiser que ele escute em todas as interfaces, tu pode deixar, senão você pode colocar o IPv6 que você configurou na tua interface para escutar. Ele vai estar escutando aí na porta 53. E também é necessário ativar a flag do IP6. E no named.conf você precisa ativar o listen on v6n ou conforme a sua ACL, porque alguns têm ACLs de consulta e você precisa ativar isso daí na ACL de recursão. Agora no autoritativo, a pergunta, as zonas do teu site respondem em IPv6? Se tu ativou lá no web server, já tem o IP fixo na interface, você precisa que a tua zona autoritativa também responda. Porque a hora que o teu cliente ou a hora que outra pessoa fizer uma consulta de DNS no teu domínio,
O teu servidor autoritativo, ele precisa responder essa entrada com a ADI, e é aí que entra essa configuração de zona autoritativa no bind. Nós usamos aí o domínio example.com com as entradas para www, FTP, e-mail, etc. Então, você vai criar uma entrada para cada IP, cada serviço que você quiser que esse servidor autoritativo responda às requisições. Agora vem o calcanhar de Aquiles de muita gente, a parte de documentação. Era comum, né, pessoal, o cara que tem lá o teu bloco de recursos IPv4 fazer essa documentação em planilha do Excel. Muita gente faz, ainda até hoje. Porém, com o IPv6, isso é praticamente impossível. Como é que tu vai documentar lá blocos /126, /64 numa planilha de Excel? Como nós podemos dividir o /32 que o registro BR delega para a tua entidade, para o teu OSN? Como? Como vou documentar e organizar esses blocos? O que é bloco de quê? O que é bloco de ponto a ponto? O que é bloco de loopback? O que é bloco de entrega? O que é bloco de servidores? Para isso existe uma solução free chamada PHP IPAN. Tá? Essa solução aí ela é free, roda em cima de Linux, é um servidor PHP com MySQL e uma solução de documentação de recursos IP, não só V6, como também V4, você pode documentar VLANs, é uma solução completa para documentação de rede, documentação de recursos de rede. E aí está o site, phpipan.net, lá tem um tutorialzinho, você pode inclusive, se preferir, baixar direto do repositório, direto do Git e fazer essa instalação. Ou, caso você não queira ou não tenha um servidor para fazer essa instalação, tu pode usar lá o demo no website. Eu só recomendo que, ao usar o demo, use ele e depois exclua os endereços. Porque, às vezes, eles recarregam o banco e zeram tudo de lá. Mas se tu colocar teu bloco lá e deixar ele muito tempo, ele pode ficar acessível para que outras pessoas vejam e pode vir a ser um foco de ataque. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho de ataque daqui a pouco. Geralmente, quando a gente pega um recurso de numeração, a primeira caixa que a gente já quer colocar um endereço é o BGP. A gente já começa do BGP no topo da hierarquia para baixo. Nós pegamos já de cara o /32 e quebramos ele em um /33, daí até o /36. A partir do /36, nós podemos ir quebrando de 40, 48, 56, sempre subindo de 8 em 8 bits, porque isso vai facilitar. E o PHP IPAN, ele facilita demais nessa quebra aí. Você consegue quebrar os blocos e ter toda a documentação, consegue colocar observações de aonde esse bloco vai ser usado, para que esse bloco vai ser usado, enfim. Uma outra pergunta, em termos de documentação, é com relação a subnetting. O pessoal fica muito perdido de, mas qual prefixo que eu vou usar onde? Quantos IPs tem no bloco tal? Quantos prefixos eu tenho no prefixo tal? Isso é uma dúvida muito comum, porque muita gente ainda não absorveu o conceito de subnetting em IPv4, que é um endereço de 32 bits, e quando muda para 128 bits em hexadecimal, a coisa muda bem de figura. Começa a ficar bem mais complicado de você fazer essa quebra. Dessa forma, se você não absorveu ainda como fazer a quebra, como fazer um subnetting em IPv4, você precisa aprimorar isso para conseguir gerenciar melhor os seus blocos em IPv6. Seguindo sempre a documentação, a recomendação de quem sabe mais do assunto, que é o projeto IPv6BR, que há muitos anos vem fomentando a implantação de IPv6 no Brasil, nós entregamos o /56 como pool de prefix delegation para um usuário residencial. Essa é a recomendação. Se você tem um usuário residencial, tu vai entregar um bloco, um /56. O conceito de endereços, para quem ainda não mexeu com IPv6, eles não existem mais endereços únicos em roteador para fazer NAT para trás, não. Os endereços únicos, eles vão em interfaces, vão em dispositivos. Você precisa entregar um bloco para o teu assinante, para que o roteador do teu assinante, a CPE, faça esse trabalho. E é ela quem vai ficar responsável, através do Router Advertisement, de entregar esses endereços para os dispositivos que estão atrás. Só que quando usamos PPPoE, nós ainda precisamos de um segundo pool, que é o pool que vai ser usado para endereçar os túneis PPPoE. Alguns fabricantes trabalham de um jeito, outros trabalham de outro. Dessa forma, utilizamos também a recomendação de /64, que é
a recomendação do projeto IPv6BR para esse pool de túnel. Alguns fabricantes não usam, usam link local, outros usam, mas usam tamanhos diferenciados. Enfim, o /64 até hoje, nesses muitos anos que a gente vem trabalhando com IPv6, só no meu provedor já tenho há quase 4 anos implantado, é o que mais se adaptou a todos os dispositivos, a todos os fabricantes. Dessa forma, como a gente calcula os pools de utilização? No PHP IPAN, nós devemos reservar já de cara alguns blocos /126 para ligações ponto a ponto. Tá? Quando a gente fala aqui em ligações ponto a ponto, nós estamos falando também daqueles links ponto a ponto que você usa para poder interligar um site no outro, um POP no outro, e você vai rodar o SPF por ali por cima. Então, você vai usar esses blocos /126. Defina a quantidade de usuários que você vai ter por concentrador, sempre tendo uma margem de segurança. Eu costumo dizer também que mesmo que você tenha essa margem de segurança, como o IPv6 ele te dá essa flexibilidade, deixe um bloco adicional para, em caso de você precisar dobrar o concentrador. Eu tenho lá uma previsão de 1024 assinantes. Eu vou botar lá o bloco que atenda 1024 com uma margem de segurança e eu vou deixar um outro recurso, uma outra quantidade igual pré-alocada para, amanhã vamos que esse POP dobre de capacidade, eu preciso colocar um outro concentrador, eu já vou ter os recursos alocados ali, fazendo uma supernetting para entregar esses endereços para os clientes. Dessa forma, se nós vamos atender 1024 assinantes com /64 no túnel e /56 no PD, é só fazer a conta igualzinho a gente faria no IPv4. 1024, quanto é que eu ia precisar no IPv4? Eu ia precisar de um /22. E mais quantos IP se eu quisesse deixar uma sobra? Eu deixaria 2/22, no caso de um CGNAT. A gente sabe que estamos na fase 3 de esgotamento e não dá para ficar brincando de desperdiçar endereço por aí. Como base, pessoal, esse slide é interessante para quem gostaria de armazenar essa informação aí. Podem tirar foto desse slide aí. 1/56, ele possui 256/64 e 1/48 possui 256/56. Se nós vamos atender 1024 assinantes, o que é que nós precisamos? Precisamos de 4 vezes cada um desses blocos aí. Ou seja, o /56 ele ia vir para 55, 54, 53 ia vir para um 52 e o 48 iria vir para um 44. Certo? Para que nós possamos entregar exatamente 1024. Se você quiser, você já deixa 2/44 um do lado do outro e 2/52 um do lado do outro. Você já vai estar preparado para uma expansão do seu POP. Descendo 1 bit de cada rede, você chega até a sua necessidade. Como eu citei aí, vem descendo 56, 55, 54 e 48, 47, 46, você está dobrando a capacidade. Tá? Se você descer mais 2, você vai ter a capacidade para dobrar o atendimento do seu POP. E por aí você vai lá e documenta no seu PHP IPAN e pronto. Botou o bloco lá, vai splitando, 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 bota nome, descrição do POP, para que ele vai ser usado, para túnel, para prefix delegation. Usem sem moderação, pessoal, é uma solução free. Se vocês também quiserem contribuir, colaborar com a comunidade de desenvolvimento, podem ficar à vontade, submetam lá, façam pools lá no repositório, eles são bem receptivos. Agora, a gente vem falando há 2 anos, já no treinamento pioneiro em última milha, em IPv6, ensinando como fazer a implementação do protocolo da borda para dentro. Tá mais do que provado, até pelos nossos cases e outros que a gente acompanha, de que o protocolo está pronto para ser operado na última milha. A maioria dos fabricantes, tirando um probleminha ou outro, que todos têm, não é exclusividade de um, dá para contornar e colocar a funcionar de forma satisfatória. Quando a gente criou esse slide, até depois eu fui ver do professor Lacier Dias, eu acho que amanhã é esse o tema da palestra dele, né? Então, a gente se fez a mesma pergunta, tem como botar IPv6 realmente sem impacto? Sem ter um impacto, ou sem que o cliente sinta esse impacto, principalmente se ele for negativo, né? E a nossa resposta é que depende.
Depende muito. E não é por questão do protocolo. Não é por questão do protocolo. Porque o protocolo, assim como eu falei, está funcional, dá para entregar no PPP-oE, dá para botar estático, dá para rodar o SPF, dá para rodar no BGP, dá para rodar e transportar de diversas formas isso. Porém, o sistema de gerenciamento que vocês utilizam está pronto para o IPv6, o protocolo está tranquilo. Vai lá, põe na rede, põe a funcionar, põe o SPF bonitão, põe no PPP-oE, tudo certinho. Mas e o sistema de gestão? Está pronto para lidar com isso? Ele consegue executar o bloqueio em IPv6? Porque como a gente não tem mais NAT, como fica a questão então de redirecionamento para uma página de bloqueio? Entendeu? Está pronto para gerenciar os pools IPv6? Porque partindo do princípio que é público, e geralmente o sistema gerencia apenas pools, né? Como se faria para bloquear esse cara? Porque se tu tem IPv6 rodando na rede, se tu tem um sistema de gerenciamento que não suporta o IPv6 e não trata isso ainda, tu vai bloquear o cara em IPv4 e tudo que tiver IPv6, que hoje é bastante conteúdo, ele vai continuar acessando, né? Então, outra coisa, o account disso. O teu sistema te diz qual prefixo estava com qual cliente em determinado momento? Tudo bem, tem a maravilha de todos os endereços, aliás, todos não, né? Mas do que é alocado é suficiente para botar em todos os clientes IP globalmente, ou redes, né? Globalmente roteáveis, né? Isso significa que a conexão fim a fim acontece. Então basta, né, em caso de um problema judicial, né, entregar quem estava com determinado prefixo naquele horário, naquele dia. E o sistema suporta, está pronto para isso. Então, quando a gente fala em impacto, a gente não está se referindo ao protocolo. A gente está se referindo ao sistema de gestão da rede e da rede como um todo, né? Eu creio que a grande maioria dos sistemas ainda não está pronta de forma satisfatória para isso, tá? O Wesley vem desenvolvendo com uma empresa parceira nossa justamente essa parte aí já há bastante tempo, né? Não é uma coisa simples de se fazer, mas ainda é o calcanhar de Aquiles ainda. Mas é a hora de principalmente os provedores começar a cobrar isso de seus fornecedores, porque o IPv6 não é mais futuro, né? Com a nova fase de esgotamento, então a gente sentiu um aumento absurdo na procura pelo entendimento do IPv6 e por implantações de IPv6, e tudo roda lindo até a gente chegar no sistema de gestão. Quando a gente chega no sistema de gestão, aí existe o impacto, porque a grande maioria deles ainda não faz o que deveria fazer. E aí a gente tem um problema generalizado. Como é que eu vou bloquear o cara? O que me adianta ter o IPv6 rodando em toda a minha rede se eu não consigo fazer a gestão de forma satisfatória? E outra questão é sobre os gestores de rede e a equipe técnica, né? A gente pega em alguns casos dificuldades, até mesmo num subnetting em V4, onde a gente trabalha ali com 32 bits e com números decimais. Aí quando chega no IPv6 com 128 bits em hexa, aí a gente teve agora 2 turmas de IPv6 na última milha, e teve pessoas que chegou para nós e disse, cara, a primeira vez que eu fui tentar entender o IPv6, eu fiz um treinamento e tal, e eu simplesmente botei na minha cabeça que eu jamais voltaria a estudar IPv6, porque algumas coisas eu já não entendia no V4 agora, então com essa quantidade de endereçamento e em hexa não dá para mim, tá? Então, tecnicamente, a implantação é tranquila, né? Agora tem essas questões que eu levantei, principalmente de sistema, tá? Essa questão de falsa sensação de segurança a gente vai deixar um pouquinho mais para o final, porque a gente vai falar sobre como está ataques e DDoS e a questão de segurança do IPv6 no Brasil, tá? Hoje, a Network Education é o único parceiro da maior empresa de mitigação do Brasil, tá? Que é o UPX.
Nós somos a única empresa brasileira conectada com nossos próprios equipamentos, direto no REC, ligado direto no backbone da UPX, com capacidade de mitigação de ataques de até 5 terabytes. Tá? Então, o que acontece? A gente acaba tendo uma visão de como vem crescendo o IPv6, não só em consumo, né, em tráfego real, mas também em como está a questão de segurança. Geralmente o pessoal faz assim, mas eu já peguei provedores que têm ASN e não usam com medo, seja por causa lá do problema dos Ubiquiti, seja lá por... Enfim, é aquela falsa sensação de segurança. Por exemplo, tu tem um IP nateado lá no cliente, mas o cara tem um DVR. O cara precisa acessar o DVR, o que o cara faz? Vai lá e redireciona a porta. O cara redirecionou a porta, não está exposto da mesma maneira. Então, assim, ao invés de se preocupar se o cara é alcançável globalmente, o que é bom, deve-se ter a preocupação com o firewall, né? O NAT ele não é segurança, né? Ele te dá uma falsa sensação de segurança, tá? Uma coisa que é importante também entender é que, apesar de trabalharem fisicamente no mesmo dispositivo, são duas redes e dois protocolos completamente diferentes. Então, se tu tem firewall em IPv4, tu vai precisar de um firewall em IPv6, com suas particularidades, mas é outro firewall. Se tu tem o ASPF em V4, tu vai precisar do ASPF em V6. E assim por diante. Tá? Dessa questão de mitigação, a gente tem hoje na UPX em torno de 20% do tráfego em IPv6. Tá? Em IPv6. Isso na rede toda. Tá? Desses 20%, os ataques DDoS, eles representam apenas 5%. Tá? E isso se dá a diversos fatores. Primeiro, hoje mesmo quem não tem conhecimento consegue pegar uns bitcoins lá, ir lá e comprar um ataque para o cara que ele não gosta, para o concorrente, sei lá. Entendeu? É fácil comprar isso na internet hoje. Só que essas ferramentas que estão disponíveis na sua grande maioria hoje, para quem não consegue desenvolver as suas próprias ferramentas para ataque, ou seja, para aquele cara que quer prejudicar alguém, mas não tem o conhecimento para desenvolver suas próprias ferramentas, essas ferramentas que estão disponíveis, vamos dizer, no underground, nem tão underground assim, elas são V4, e somente V4. Tá? Então, a hora de se proteger em IPv6 não é depois que tomar a paulada. Né? A hora é agora, é antes, enquanto essas ferramentas em IPv6 não estão disponíveis, enquanto a grande maioria dos scanners, das botnets e etc., e tudo aquilo que é prejudicial à rede, né, está apenas em IPv4. Tá? Então, de todo o tráfego que a gente tem na UPX, e a gente como única empresa conectada diretamente no backbone da UPX, nacional e internacional, a gente consegue fazer essas medidas na questão de segurança também. Então, o volume de ataques DDoS em IPv6, hoje, ele é relativamente baixo, o que nos dá essa margem aí para se preparar, se capacitar, botar um bom firewall e adaptar tudo conforme a gente precisa, para que quando essas ferramentas venham a suportar V6, digamos assim, todo mundo já esteja o mais preparado possível. Isso aí é os dados que eu já falei, me adiantei bastante nos slides. Né? E aí a gente cria um ponto de equilíbrio em cima disso. Porque se nós temos uma baixa quantidade de ataque hoje, porém nós temos uma alta quantidade de recursos, porque com a quantidade de endereços disponíveis globalmente roteáveis, isso é fácil criar um spoofing. Você vai lá, spoofa vários IPs, blocos e manda brasa. E com isso aí você cria um ataque muito fácil. Porém, como ainda está pequena a quantidade de ataque, não é hora de descansar agora, é hora de você já se proteger, já preparar o seu firewall, já contratar soluções de mitigação, assim como vocês devem ter em IPv4, contratar soluções
de mitigação em IPv6 de empresas que têm o suporte, como é o caso da UPX. E como o Elisandro falou, nós somos o único parceiro que tem um equipamento direto no backbone internacional da UPX. Tá? E o OSN da UPX está lá entre os top 10 do HE em visibilidade de tráfego IPv4 e IPv6 nacional. Então, ele está entre as principais operadoras do mercado. É uma estrutura fantástica e a Network Education, através dessa parceria, assumiu essa parte de aproximar essas soluções dos provedores. Então, quem tiver qualquer dúvida a respeito desse assunto ou interesse, pode nos procurar, a gente vai estar durante o evento todo aí. E você, está preparado? Eu tô. Eu também. Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo? Então tá bem bom. Todo mundo rodando V6. Ó, Tchau. professor Lacier Dias tem uma dúvida. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Muito boa apresentação, parabéns. Obrigado. Vocês falaram de firewall em vários momentos, mas no caso de um provedor, né, ter um brinquedo de firewall de borda, para o cara operar 3, 4 GB de mitigação, é um negócio não só complexo, mas caro. Né? Existe alguma recomendação, alguma coisa que vocês enxergam? Porque mitigar 200 MB é uma coisa, mitigar 3, 4 GB é outra. Né? Exatamente assim. A gente tem alguns provedores que a gente mitiga aí de 2 a 10 GB tranquilamente. Tá? Mas aí é a plataforma de mitigação da UPX que faz isso e já entrega para o cliente o tráfego limpo. Tá? Quando é o cliente que toma a paulada, tem vários fatores, como o professor mesmo disse. É difícil segurar, às vezes, 200 MB tranquilo, né, se tu tiver um firewall na própria caixa ali, mas já segurar 1 GB, 2 GB, já não tem. Né? Como, por exemplo, aí a gente tem casos lá do próprio Juniper, que tomou a paulada e teve que um serveru com FreeBSD segurar a paulada dele antes. Né? Mas, assim, quando a gente fala em firewall, a gente está se referindo, basicamente, a expor somente o que deve ser exposto. Não que isso vá resolver. Se a paulada chega no cliente, há pouco a se fazer. Né? Principalmente quando o volume de ataque é maior do que a capacidade que o cliente tem. Né? Então, nesses casos, há pouco realmente a se fazer, porque aí o que chega é maior do que a tua capacidade, não adianta. Tem que ser uma ferramenta de mitigação que mitigue isso antes e te entregue o tráfego limpo. Agora, quando a gente se refere a firewall, é justamente a deixar exposto somente o que deve ser exposto. Né? Um caso conhecido da grande maioria dos ISPs é a questão do Ubiquiti, né? Enquanto foi. Mas por quê? Porque a gerência dos equipamentos, não tirando a responsabilidade do Ubiquiti disso, mas a gerência dos equipamentos estava exposta. Né? O SSH lá está exposto, sem filtro nenhum, a web estava exposta. Né? O cara não tem um firewall básico lá limitando o acesso à gerência da rede, ou através de uma VPN, ou enfim, né? Da forma que quiser, e aí acaba gerando esses problemas. Então, no caso de um ataque, dificilmente o firewall, principalmente se ele estiver na mesma caixa, né? Vai resolver alguma coisa. Até em termos de ataque também, a maioria das soluções do mercado, você precisa fechar um túnel GRE e o ataque chega até você, você envia isso para que eles te devolvam esse tráfego limpo. Dessa forma, se o ataque ele chegou até você e ele estourou sua capacidade, tanto de tráfego quanto de processamento da caixa, não tem o que se fazer. A solução de IP Transit Security da UPX, ela é diferente. Ela trabalha como um upstream, você vai fechar uma sessão BGP diretamente com ela e vai anunciar. Se você estiver sendo atacado, o ataque ele não vai chegar até você. Porque os equipamentos da solução da UPX, eles vão atuar no meio do caminho, no perímetro, mais próximo da origem do ataque, para que esse ataque nem chegue até você. Diferente do que chega, você precisa mandar para limpar e te mandar de volta, e você acaba tendo aí mais consumo de E até porque uma das coisas com relação a firewall, hoje tem acontecido bastante de ataques que não são no volume, mas são ataques com pequenas requisições, né, mas muitas requisições, para estourar lá a capacidade, principalmente de processamento dos roteadores de borda.
né? E aí pega equipamentos aí com um control plane bem fraco, o resultado é só um, é rede parada. Inclusive, até um dado importante também que a UPX passou para a gente, é que a maioria das pessoas aí que fala assim, minha RB travou, meu equipamento travou, e simplesmente ele vai lá e arranca da tomada e coloca, ele acha que é um bug do equipamento. Não, às vezes ele está recebendo uma grande quantidade de ataque em pacotes pequenos que estoura a capacidade de processamento da caixa e ela vem a travar. Então, na realidade, às vezes não é um bug do teu equipamento, às vezes você está sofrendo ataque, mas por não ter um monitoramento eficiente, não ter um gráfico lá te mostrando a volumetria de pacotes de tamanhos diferenciados, você não tem como pegar isso e acha que a tua caixa travou. E às vezes mesmo com caixas caras, tá? A gente não está restringindo isso à MikroTik ou Edge Router, então, que tem um poder de processamento bem inferior nesse sentido, né? Mas a gente tem caixas grandes aí onde o data plane da caixa é perfeito, né? Encaminha muita coisa, mas o control plane deixa a desejar e aí toma um ataquezinho ali pequeno, mas com uma quantidade grande de pacotes e a caixa vem abaixo, mesmo o cara tendo um roteador lá de 100 mil reais. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês aí e boa feira para vocês. Obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima.